Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos da quarta-feira, dia 13/3. Temos aqui novamente jogos de volta das oitavas de final da Champions League. Também vamos ter um jogo lá na Premier League e o jogo da volta lá da pré-Libertadores, Bragantino versus Botafogo. Então jogos bastante decisivos aqui, 3 jogos de mata-mata para decidir quem vai avançar para a próxima fase e um jogo lá do campeonato que a gente já acompanha aqui, a Premier League. Vamos ter 2 bilhetes aqui ao final desse vídeo. Um deles com odd de 420 lá na Champions League, então assiste todo o vídeo para você não perder nenhuma oportunidade. E se você está conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo no nosso canal, deixa a sua inscrição, deixa seu like também ou seu dislike se não tiver gostado do vídeo, ativa o sino de notificações também para você ficar por dentro assim que a gente postar os vídeos. Bora começar aqui então, lá na Champions League, primeiro jogo do dia, Atlético de Madrid versus Inter de Milão. O primeiro jogo ficou de 1-0 para a Inter de Milão em casa. Foi um jogo aqui onde a Inter de Milão dominou grande parte do tempo, foi melhor, mais superior em quase toda a partida, mas não foi um amasso assim total também. O jogo tendeu a ser mais para um jogo equilibrado do que para a Inter de Milão amassando o tempo todo. A gente pode ver aqui pelos números que o gol foi lá nos 79 minutos da Inter de Milão, quantidade de escanteio, 3 escanteios para a Inter, 2 para o Atlético. A posse de bola foi bem próxima também, 56% contra 44%. Então só pela posse de bola a gente pode ver que tendeu a ser um jogo mais pro equilibrado. A quantidade de ataques aqui também, bem próximo na quantidade de chutes. A Inter de Milão se sobressaiu muito mais, só que não foi totalmente eficiente. Deu muitos chutes, mas não conseguiu converter isso em gols. E agora a gente tem o Atlético de Madrid decidindo em casa. Quando o Atlético de Madrid jogou em casa, ele teve aqui 3 vitórias. 2-0 com a Lazio, 6-0 com o Celtic e 3-2 com o Feyenoord. Já a Inter de Milão, quando jogou fora de casa, teve aqui 2 empates, que foi um 3-3 com o Benfica e 1-1 com a Real Sociedad, e teve uma vitória de 1-0 contra o Salzburg. Na média de gols das equipes, a gente tem o Atlético de Madrid com um bom ataque, 2.4, e uma boa defesa, média de 1, contra a Inter de Milão com um ataque de 1.3 e uma boa defesa de 0.7. Aqui a gente vai ter um jogo equilibrado novamente, não vai mudar muita coisa lá do primeiro jogo, então vai ficar aqui numa linha de handicap 0-0 com uma linha justa. Aqui na Betano está sendo oferecido pra gente justamente a linha de handicap 0-0, tá com odd de 2,10. E com isso, a gente já tem um valor legal aqui nesse Atlético de Madrid, mais 0,25 nessa odd de 1,75. Já é uma aposta muito boa, já é bem legal. Porém, eu vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo, aonde eu gosto mais. Vamos lá, criar a aposta. Vamos aqui na parte de estatísticas. Vamos pegar Atlético de Madrid, chutes ao gol. Over 3.5 chutes ao gol no Atlético de Madrid. Por Atlético de Madrid, chutar pelo menos 4 vezes ao gol adversário. Vamos aqui no mercado de handicap, vamos pegar o Atlético de Madrid, handicap mais 2. Aqui o Atlético de Madrid pode perder o jogo por até 1 gol de diferença. E vamos aqui no mercado de gols, vamos pegar o under, 3.5 gols da partida, para ter menos de 4 gols na partida. Acredito que aqui vai ser um jogo de poucos gols, justamente porque os jogos da Inter de Milão já tendem a ter poucos gols aqui. Nessa Champions League a gente tem 1-0, 0-0, tem aqui um 3-3, mais 1-0 de novo, 1-0, 1-1. E a gente tem aqui também o confronto histórico entre as equipes. Vamos aqui, confronto histórico, deixa eu tirar o filtro. A gente pode ver aqui, ó, 1-0, 0-1, 0-2. E é um jogo onde a gente tem 2 defesas muito fortes também. Então acredito em um jogo de poucos gols. A gente tem aqui um mod de 2,15. Vamos estar pegando aqui com uma unidade. Tá feito a nossa operação. Próxima partida, Borussia Dortmund versus PSV. Aqui o primeiro jogo ficou empatado em 1-1 com o PSV jogando em casa. Foi um jogo bem mais equilibrado também. A gente pode ver aqui, ó, que o primeiro gol foi do Dortmund logo no início do jogo, aos 24 minutos. E depois o PSV empatou lá no segundo tempo, aos 56 minutos. A gente teve 4 escanteios para cada equipe. A posse de bola bem parecida também, 55 para o PSV, 45 para o Dortmund. Como é esperado, o PSV em casa tende a comandar mais o jogo. Tentativa de gols aqui, 10-5. Quantidade de ataques próximos e a quantidade de chutes também bem próximo. Então foi um jogo aqui bem equilibrado. E agora o Borussia Dortmund decide em casa. Quando o Dortmund jogou em casa, ele tem 2 empates contra o PSG e contra o Milan, e tem uma vitória que foi contra o Newcastle de 2-0. Já o PSV, quando jogou fora de casa, tem aqui 2 empates,
uma vitória e uma derrota, perdeu de 4-0 para o Arsenal. Média de gols das equipes, o Dortmund com um ataque de média 1.1 e uma defesa de 0.7, e o PSV com um bom ataque, porém uma defesa que sofre bem mais gols, um ataque de 2.1 e uma defesa de 1.5. Aqui a gente vai ter quase que um jogo equilibrado novamente, porém o Dortmund jogando em casa tem que ter sim um leve favoritismo. A gente vai ficar na linha de handicap menos 0.25 para o Dortmund como linha justa. E aqui na Betano a gente está justamente com essa linha de handicap menos 0.25. Com isso, eu vou ter uma aposta criada para esse jogo também. Vamos novamente aqui no criar a aposta, vamos pegar o dupla chance do Dortmund, Borussia Dortmund, o empate. Vamos aqui pegar no mercado de gols, o ambas marcam sim, para as duas equipes marcarem gols na partida. E vamos aqui no mercado de escanteios, vamos pegar o over 6.5 cantos da partida, para a gente ter pelo menos 7 escanteios na partida, odd de 2,27. Vamos aqui também com a unidade, tá feita a operação para o jogo. Vamos agora lá para a Premier League, Bournemouth versus Luton. O Bournemouth, 13º colocado, 32 pontos, e o Luton, 18º, 21 pontos. Aqui a gente tem duas equipes que vêm de momentos ruins na competição. O Bournemouth, nas últimas 9 partidas, conseguiu apenas uma vitória, que foi contra o Burnley fora de casa, de 2-0. Já o Luton, também nas últimas 9 partidas, tem apenas uma vitória, que foi dentro de casa contra o Brighton, de 4-0. Quando a gente joga aqui o retrospecto casa e fora, a gente vê que o Bournemouth tem 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Luton, como visitante, tem 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. A média de gols das equipes, 2 ataques parecidos, média de 1.1 para o Bournemouth e 1.3 para o Luton. E na defesa a gente tem o Bournemouth com a defesa de 1.5 e o Luton com a defesa mais vazada de 2.3. Então aqui, como eu disse, a gente tem duas equipes que passam por momentos bem parecidos na competição. O Bournemouth estava passando por um bom momento e pegou aqui uma grande queda, uma queda de rendimento muito grande, tanto que a gente viu nas últimas 9 partidas apenas uma vitória. O Luton teve um momento ali onde estava se recuperando na competição, estava conseguindo bons resultados, subindo pouco a pouco na tabela, e agora voltou a perder o fôlego também, caiu o rendimento. Também nas últimas 9 partidas, como a gente viu, apenas uma vitória. Então aqui a gente vai ter um jogo equilibrado, com precificação de 3-4-3, linha justa de handicap 0-0. E aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Bournemouth menos 1,25, com odd de 2,02. Então assim, estão dando muito favoritismo para uma equipe que só tem uma vitória nos últimos 9 jogos. Uma linha de menos 1,25 é muito esticado para uma equipe que tem um retrospecto desse, mesmo ela estando jogando em casa. Com isso, a gente tem a possibilidade de estar pegando o Luton handicap mais 1.5 na odd de 1,65. Para a gente ter o head nessa operação, a gente precisa perder a partida por 2 gols ou mais de diferença. Então vamos estar pegando aqui Luton handicap mais 1.5 na odd de 1,65 com uma unidade, tá feita a nossa operação. E a última partida do dia, lá na pré-Libertadores, Bragantino versus Botafogo, o jogo de volta. No primeiro jogo, o Botafogo ganhou de 2-1. Deixa eu colocar o filtro aqui. Então vamos lá. No jogo de ida, o Botafogo ganhou de 2-1, jogando em casa. E agora o Bragantino decide em casa. Aqui é um jogo aonde particularmente eu vou pular, não gostei de nada. Pra mim tá tudo muito estranho. Eu tô com dificuldade de ler esse jogo aqui. Realmente não gostei de nada. A gente continua naquela mesma análise do jogo passado. O Botafogo tá passando por um momento delicado, faz bons jogos, mas ao mesmo tempo vai ali, parece que tilta, como foi no final do ano passado, onde perdeu o título ali do Campeonato Brasileiro. Do nada parece que dá um apagão nos caras, parece que os caras sentem muita pressão. A gente ainda tem um agravante de que o Botafogo tá sem um técnico definido ainda, tá jogando ali com o técnico interino. E o Bragantino, por outro lado, faz uma boa campanha, conseguiu se classificar ali para as fases finais do Campeonato Paulista. A equipe teve dificuldades aqui na pré-Libertadores contra o Águilas Dourada, não conseguiu furar a defesa deles, passou nos pênaltis. Quando a gente vai pro lado do técnico, o Bragantino tem um técnico que está no cargo há muito tempo e o Botafogo não tem técnico ali definido, como a gente falou. Então aqui a gente acaba tendo um pouco de favoritismo pro Bragantino, ainda mais ele jogando em casa. E aqui na Betano a gente está com a linha de Bragantino para vencer a partida, handicap menos 0.5. Eu não acho que seria essa linha aqui de favoritismo pro Bragantino, seria aqui no máximo a linha de menos 0.25, o que levaria o valor pra gente lá pro lado do Botafogo, Botafogo dupla chance ou Botafogo mais 0.75, porém o Botafogo tá com um gol de vantagem no placar. Se ele perder o jogo aqui por 1-0, a gente vai ter um agregado no placar de 2-2, então não gosto de estar pegando esse dupla chance aqui do Botafogo. Vou preferir ficar de fora desse jogo, vou levar ele totalmente pro ao vivo, e aí eu vejo o que o jogo vai me apresentar de cenário, se vai ter alguma coisa boa pra gente pegando e fazendo alguma operação. Mas de antemão eu vou tender
tender a não fazer nada nesse jogo mesmo, vou pular. Bora lá agora para os nossos bilhetes prontos. Os 2 bilhetes vão ser lá na Champions League. O primeiro deles, uma dupla de resultado exato no jogo do Atlético de Madrid versus Inter de Milão, 1-1. No jogo do Borussia Dortmund versus PSV, 2-1 para o Borussia Dortmund. Odd de 60.12. Vamos aqui com 0,25 unidades. Tá feita a nossa operação. E o último bilhete é aquela dupla de HTFT que a gente vem fazendo aí nos jogos de mata-mata. Então, no jogo do Atlético de Madrid versus Inter de Milão, Atlético de Madrid para vencer o primeiro tempo e Inter de Milão para vencer o segundo tempo. Vai ficar aqui 1/2. No jogo do Dortmund versus PSV, Borussia Dortmund para vencer o primeiro tempo e para ficar empatado no segundo tempo. Então vai ficar aqui 1/x. Odd de 4,48. Vamos aqui também com 0,25 unidades. Tá feita a nossa operação. E se você ainda não tem conta na Betano, como sempre, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Pega o link, abra sua conta. A Betano é um bom site para você colocar aí no seu leque de casas para estar trabalhando, beleza? Como eu sempre falo, é uma boa casa, bons mercados e o mais importante, paga certinho. Encerramos então, pessoal, os jogos aqui da quarta-feira, jogos decisivos de mata-mata. Pode ser que apareçam ótimas oportunidades para a gente estar fazendo aí no ao vivo. Anote todos os cenários e leve para o ao vivo para você já saber o que fazer quando acontecer o que a gente planejou e traçou aqui nas análises do vídeo. Tranquilo? Então confere aí novamente. Se você está inscrito no canal, se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa seu like, seu comentário. Ajuda muita gente aqui no canal, toda essa sua colaboração. Então, até um próximo vídeo. Valeu!